Eu quero cumprimentar a você, meu amado, você, minha amada, que está conosco mais uma vez, novamente, com a gloriosa e maravilhosa paz, a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje nós vamos falar sobre Jacó. Jacó no val de Jaboque, aonde ele atravessou para voltar da terra de Padã Arã. Vamos lá, contar um pouco da história. Jacó estava voltando da terra de Padã Arã, onde ele estivera durante 20 anos, fugindo da presença de seu irmão Esaú, porque ele havia enganado seu irmão, né? E para não ser morto pelo próprio irmão, ele fugiu. Ele fugiu e foi até a terra de Padã Arã. Ali ele conheceu a Raquel, se casou com Lia, depois com Raquel, e durante 20 anos ele ali esteve. Foi enganado pelo seu sogro, ele que era muito esperto, acabou sendo enganado pelo seu sogro, e um dia Deus mandou que ele retornasse. Juntou todas as suas coisas, escondido, estava voltando, e quando seu sogro, Labão, que também era seu tio, soube, foi atrás dele, cheio de ira, vingativo. Porém, à noite, Deus deu um sonho a Labão, dizendo: não fales mal, nem bem nem mal, a Jacó. Então isso serviu de advertência a Labão, seu sogro, e eles acabaram fazendo a paz, e Labão voltou. Mandou então Jacó que fossem avisar a seu irmão Esaú que ele estava retornando. E aí então o mensageiro voltou e disse: olha, teu irmão Esaú está vindo aí. E está vindo aí com 400 homens. Então, queridos, Jacó deve ter ficado com muito medo. Muito medo. Porque a promessa de Esaú seria de que ele o mataria. Então ele chegou até a beira de um val de Jaboque. O que é um val? Um val é um rio raso, que se consegue atravessar caminhando. Vamos dizer, é um rio com 50, 60 centímetros de altura, que dá para atravessar caminhando. E aí então, meus amados, ele, chegando ali, ele separou as suas coisas, seus bens, todos que Deus o abençoara, separou tudo aquilo e também separou as suas mulheres com os seus filhos, enfim, e fez com que todos eles passassem o val de Jaboque, com que todos os seus pertences passassem o val de Jaboque. Ele já havia mandado presentes para amolecer a Esaú. E ali, quando todos passaram o val de Jaboque, suas mulheres, suas servas, seus filhos, seus pertences, Jacó ficou sozinho. Sozinho. E daqui nós vamos extrair algumas lições. Porque ali era noite e um varão, a gente entende claramente, era um anjo, apareceu perante Jacó e começou a lutar com ele. E lutaram durante um tempo, até que a alva, o dia, começou a amanhecer, a alva começou a aparecer. Queridos, ali ele teve uma luta com um anjo. E o anjo não prevaleceu contra ele. E aí o anjo disse para ele assim, esse varão disse: deixa-me ir, porque já a alva está chegando. E Jacó disse assim: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. Muitos pensam que Jacó lutou contra Deus, né? Vamos por partes. Primeiro, ele ficou sozinho. Ele passou a sua família passou os seus pertences. Sabe, querido, estas coisas todas,
elas não têm valor ou podem ter influência na tratativa de Deus conosco. Quando Deus vai tratar conosco, nós temos que estar perante Ele sozinhos, porque a tratativa de Deus, ela é individual. Ela é com cada pessoa segundo a necessidade de cada um. E Deus nos trata na sua multiforme graça, mas cada um de nós precisa de uma tratativa. Cada um de nós tem a sua vida, cada um de nós tem os seus entendimentos, cada um de nós tem as suas necessidades, ou seja, é algo individual. E ali ele lutou contra o anjo, ficou sozinho contra aquele varão que era um anjo, né? Então, amados, isso é muito bom, porque Deus conhece a cada um de nós. E há momentos em que nós temos que atravessar todas as coisas, deixar tudo de lado e estarmos somente nós e Deus. Então, Jacó, ele não contendeu com Deus. Quando ele disse assim, eu não deixarei que você vá sem que me abençoes, sem que antes me abençoes. Jacó estava lutando ali pela bênção de Deus. Ele tinha tido uma vida difícil, fugido de casa há 20 anos, voltando agora sem saber qual seria a reação do seu irmão. Mas saiba de uma coisa, ele sabia que ele precisava e que ele dependia da bênção de Deus. Pense bem, meu amado, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Essa frase era uma frase muito, eu diria, esclarecedora. Sabe por quê? Porque às vezes nós buscamos o Senhor, buscamos a sua face, queremos obter de Deus uma bênção, uma resposta, uma solução de um problema. Sabe? Será que nós temos a mesma vontade que teve Jacó? A mesma tenacidade que teve Jacó? A mesma disposição que teve Jacó, que lutou contra o anjo? A mesma insistência para ser abençoado? Queridos, o anjo tocou na junta da coxa de Jacó. E a partir daí, Jacó ficou manco. A maioria das pessoas são assim. Eu orei, Deus não respondeu, então esquece, deixa para lá. Eu já vi gente dizer, eu oro 3 vezes. Se Deus respondeu, respondeu. Se Deus não respondeu, aí eu faço o que eu quero. Queridos, vou dar 2 exemplos. A palavra de Deus fala que Isaac, está no livro de Gênesis, no capítulo 25, diz assim, que Isaac tinha, livro de Gênesis, capítulo 25, versículo de número 20. Isaac tinha 40 anos, versículo 20 diz, 40 anos quando tomou a Rebeca. 40 anos. E ela era estéril. E diz, e Isaac, capítulo 25, versículo 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Instantemente. Amados, Deus responde no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. E ele quer ver qual é a nossa posição. Havia uma grande diferença entre Jacó e Esaú. Esaú não sabia o que queria, não tinha o amor devido. Jacó ao contrário. Jacó queria primogenitura. Jacó queria ser abençoado. Jacó queria receber as promessas que vieram sobre seu avô, que vieram sobre o seu pai e que agora teriam sequência sobre um dos filhos. Eu me lembro um dia,
eu estava na igreja e uma mulher recebeu e Deus deu uma palavra para o pastor Walter, e aí uma mulher se colocou em pé e falou assim: há 41 anos eu aguardo esta resposta de Deus. 41 anos. Isaac tinha 40 anos quando tomou a Raquel por mulher. Está escrito no versículo de número 26. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou, seus 2 filhos, os gêmeos, Jacó e Esaú. Isaac orou durante 20 anos. Senhor, abre a madre da minha mulher. Senhor, me dá filhos, porque há uma promessa sobre a minha vida, sobre a vida do meu pai, e que precisa ter sequência. Queridos, não existe esse negócio de ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se Deus respondeu, respondeu, se não, esquece. Deus vê o nosso coração. Ele sabe o quanto nós queremos. Mas Ele também quer saber de nós o nosso posicionamento. Jacó não vacilou. Jacó falou para o anjo: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Daqui você não sai. Porque é isso que eu quero. Sabe, amados? Quando está escrito aqui que Jacó lutou com Deus, ele não lutou contra Deus. Não. Ele não lutou contra Deus. Ele lutou pela bênção de Deus. Pela bênção de Deus. E Deus o abençoou. Porque o anjo disse para ele assim: qual é o teu nome? Ele disse Jacó. Jacó significa suplantador. Jacó enganou outras pessoas, não foi só uma vez ou 2. E o anjo disse: não será mais Jacó o teu nome, mas será Israel. Aquele que luta com Deus. Israel será o teu nome. Aquele que luta com Deus. O que eu digo aqui, para você, meu amado, ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus, junto com Deus. Sabe por quê? Primeira coisa, ninguém pode lutar contra Deus e sequer sobreviver. Na palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 31, está escrito assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. E quando, no livro de Isaías, no capítulo 45, eu vou ler para os irmãos acompanharem aqui, livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo de número 9. Veja você o que está escrito: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Querido, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aquele que contende contra o seu Criador, contra Deus, ele é um caco, veja bem, caco dentre outros cacos. Quer dizer, o caco é algo que é pisado, que é quebrado, que é estraçalhado. Então, meus amados, Jacó não lutou contra Deus, mas Jacó lutou para receber a bênção de Deus. Que nós tenhamos no nosso coração o desejo verdadeiro, o desejo ardente de receber a bênção de Deus, e a nossa oração e o nosso desejo seja sempre
expressar pleno do nosso coração. Lucas capítulo 20, versículo 18 nos diz assim: qualquer que cair sobre aquela rocha, que é o Senhor Jesus, ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Está escrito na palavra de Deus. Eu disse esses 3 versículos para que entendamos, porque eu já vi tanta gente dizendo que ele lutou contra Deus, sendo inimigo de Deus, sendo adversário de Deus. Ninguém pode ser adversário de Deus e sair vitorioso. E Jacó saiu dali abençoado. Antes era noite, depois já era o dia e ele já era um outro homem com uma outra promessa de bênção. Jacó ficou com uma marca no seu corpo, para que todos, quando o vissem puxando uma perna, lembrassem que um dia ele teve um encontro com Deus. Queridos, Deus, ele deixa marcas sobre tudo e principalmente no nosso coração. Ele deixa uma marca sobre tudo e principalmente no nosso coração. Ele transforma, ele faz com que nós possamos ser renovados. E a sua promessa é uma promessa que se cumpre naqueles que permanecem em fidelidade. Sabe como isso terminou? Ele terminou dizendo assim: tenho visto a Deus e a minha alma foi salva. Tenho visto a Deus e a minha alma foi salva. Por isso ele chamou aquele lugar Peniel. Peniel, que significa a face de Deus. Versículo 30 do capítulo 32 de Êxodo nos diz assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amado, ele estava com muito medo do seu irmão, que vinha contra ele com 400 homens. Mas Deus mudou o coração do seu irmão, que depois chegou e o abraçou, e ambos choraram. E aí seu irmão voltou, e ele, ao invés de ir atrás do irmão no passo lento dos meninos e das vacas, dos bois, ele pegou e foi para um outro lugar. Querido, Deus é o Deus que transforma as coisas, que muda as coisas. Quando nós nos achegamos a Ele, e a nossa oração tão veemente toca no coração de Deus, então a fé move a mão de Deus. Eu já dei aqui um exemplo numa outra ministração a respeito de um pastor, quando eles foram lá na Inglaterra visitar a casa de um servo do Senhor que fundou a igreja metodista, John Wesley, e na hora de retornar para o ônibus, faltou um, e o pastor foi procurar um aluno que estava faltando. Havia uma poltrona que estava cercada, ninguém podia chegar até ela, e o professor havia dito para eles, era aqui que John Wesley dobrava os seus joelhos para estar na presença de Deus. E quando o seu professor voltou e foi de sala em sala, quando chegou naquele lugar onde tinha aquela poltrona, ele olhou e lá estava um jovem de joelhos orando e clamando: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Sabe quem era esse jovem?
Billy Graham. Billy Graham. Então, amado, quando você entrar na presença de Deus, saiba, a tua fé, a tua oração toca o coração de Deus. E Deus muda a história por amor a uma vida. Foi assim que ele fez com Ezequias. Ezequias, o profeta chegou para ele e disse: olha, põe a tua casa em ordem, que tu certamente vais morrer. Quando o profeta Isaías saiu, estava descendo, ainda estava no palácio, o rei Ezequias se virou, se recostou na parede e disse: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te do que eu fiz por ti, pela tua causa, pelo teu povo. Antes que Isaías saísse, Deus falou para ele: Isaías, volta. Volta e diz a Ezequias: eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração, eis que te acrescentarei 15 anos de vida, e te darei nas tuas mãos os teus inimigos. Queridos, foi o próprio Deus que havia dito: põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Mas a oração de Ezequias subiu até o trono da graça de Deus e tocou o coração de Deus. Como a luta de Jacó subiu até a presença de Deus. E Deus falou: tu não serás mais Jacó, mas tu serás Israel. Eu quero te dizer isso para que você entenda. Os teus joelhos dobrados tocam o coração de Deus. A tua oração de fé, do teu desejo perante Deus. Amado, o nosso Deus é um Deus abençoador. É um Deus abençoador. Hoje nós lutamos não lá sobre a beira de um rio. Não, nós lutamos com a nossa fé, nós lutamos com a nossa oração, nós lutamos com nossos joelhos dobrados, nós lutamos com a nossa entrega, nós lutamos com a nossa postura perante Deus e perante as coisas do Senhor e dando exemplo e testemunho ao mundo. No Val de Jaboque, um rio raso, sozinho, porque é sozinho que nós temos a tratativa de Deus no nosso coração e na nossa vida. Ali, Jacó foi abençoado. A partir dali, ele não era mais Jacó, ele era Israel, o nome que nós conhecemos até hoje, o povo de Israel, o povo descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó, sobre o qual está a promessa e a bênção do Senhor. Da igreja, só para deixar claro, está escrito na palavra do Senhor, a igreja é o Israel de Deus. É o Israel levantado ali na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Também tem as suas bênçãos maravilhosas, são mais de 8.000 que a Bíblia nos coloca. Então, amado, essa é a palavra do Senhor para o nosso dia de hoje. Seja como Jacó. Lute pela bênção. Lute para que você seja nas mãos de Deus verdadeiramente um instrumento de bênção para Deus perante os homens, um testemunho vivo, fiel, real e verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Lute. Deus estende a mão para abençoar, mas você tem que se colocar sob a mão dele. Você tem que se achegar a ele. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas, o nosso coração hoje. Que verdadeiramente você possa, como Jacó, dizer: Senhor, eu não sairei da tua presença enquanto tu não me abençoares. Leve o tempo que levar. Nunca levará um dia mais ou um dia menos do que o tempo que Deus quer. Pode ser o nosso tempo menos, mais, mas o de Deus é o tempo exato, porque Deus é perfeito. Ele não tem essa limitação que nós temos. Muito bem, meu amado. Então que Deus te abençoe, que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sobre ti levante o seu rosto, te dê a sua paz, para que você seja uma árvore frutífera nas mãos do Deus vivo. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus.
Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.